Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou Misha. E sejam bem-vindos a Podforce. E hoje vamos falar das top 5 ferramentas de cargas para Salesforce. As ferramentas abordadas hoje serão DataLoader.io, Workbench, Inspector e o Import Wizard Salesforce. E não são as 5 melhores da parada Jovem Pan, mas são sim as 5 melhores ferramentas para você utilizar no seu dia a dia. Para começar é o DataLoader, que aguenta até 5 milhões de registros. O DataLoader ele é uma aplicação que você instala no seu computador, seja Mac ou Windows, ele suporta os dois, onde você consegue extrair dados, você consegue importar dados para uma org e diversas outras coisas. Consegue inclusive fazer a busca dos dados, né, utilizando a query, o SOQL, com filtros e toda essa questão, ou seja, se você quer fazer um backup de algum dado ou coisa assim, te facilita bastante. Você tem também a questão de um automapeamento, vamos dizer assim, um automatch, onde ele vê mais ou menos o nome da sua coluna do Excel e tenta relacionar com algo que são os nomes do campo do Salesforce, então te ajuda bastante também nessa questão. E justamente ele aguenta até 5 milhões de registros e também você consegue executar isso em bulk. Para os que não sabem, isso é conseguir quebrar o processo de importação de dados em diversas partes. Então, geralmente 200 registros que executa no mesmo momento e mais um milhão de ferramentas. Você consegue utilizar, por exemplo, um ID externo para importar algum dado aí quando você tem. Então, tem bastante ferramenta para você que está buscando uma boa ferramenta, por mais que tenha essa carinha um pouco mais antiga, meio anos 90, mas funciona bem. Seguindo para o DataLoader IO, é uma outra versão que a própria Salesforce disponibiliza, que é uma versão online, onde você consegue fazer um login na página, conseguir carregar dados, extrair entre diversas outras funções. Ele tem uma limitação um pouco maior por ele ser totalmente online, ele limita a 10 mil registros, porém existe a versão paga que permite mais registros e entre outras funções, além de você poder agendar extrações de dados. Então isso facilita muito e é uma grande vantagem sobre as outras ferramentas. A terceira ferramenta é o Workbench. O Workbench você consegue fazer muitas coisas dentro da org no geral, e uma delas é justamente a importação de dados. A gente só conseguiu a informação que aguenta até 5 mega, então não tem um número exato de registros, tudo depende, óbvio, do objeto que você está inserindo dados. Então, por exemplo, se você está inserindo dados como uma área de texto ou coisa assim, vai ocupar mais e você vai ter menos registro para processar. Mas ainda assim é um número relativamente bom. A gente viu em alguns documentos desde, sei lá, 100 mil até 5 milhões, então é difícil para a gente saber um número exato, mas como a gente disse, depende muito do tamanho de cada campo que você vai utilizar. A única coisa, igual a gente disse, é ficar atento talvez no arquivinho que você está mandando que seja abaixo de 5 mega. Se é abaixo de 5 mega, tá tranquilo, vai que vai. Falando sobre o Salesforce Inspector, ele é uma outra ferramenta totalmente online, porém ele é um pouco diferente porque ele é um plugin de navegador que tanto serve para o Google Chrome quanto o Firefox, existem as duas versões. Ele tem diversas funções e uma delas é trabalhar com dados, que é tanto a parte de exportação e importação.
Uma grande vantagem é que ele é totalmente baseado em Java, então ele consegue usar os recursos da sua máquina para isso. E por ele rodar direto no navegador, ele é mais rápido que os outros para você trabalhar com os dados. E ele suporta até 5 milhões de registros. A única coisa só para adicionar é que se você tiver uma máquina aí mais ou menos, fica esperto que assim, botar aí para processar e esquecer, porque como justamente ele utiliza recursos da sua máquina e do navegador, então nesse sentido é um ponto só a ficar alerta. É nessa hora que o filho chora, minha mãe não vê. Sim, nesse momento que os fortes sobrevivem. Bom, o outro é o Import Wizard. Se você já mexeu em alguma org Salesforce, provavelmente você já viu o botãozinho lá, importar dados ou alguma coisa assim em várias páginas, né? A ListView, eu não vou saber o nome em português, desculpa, já estou tão habituada com as nomenclaturas em inglês, mas é isso. Quando você vai ver todos os registros, né, vamos dizer assim, você tem lá um botãozinho de de importar dados, e também na própria parte das configurações você tem lá, se você buscar a parte de importar dados. E isso te suporta aí 50 mil registros. Também é bem interativo, então você consegue também a parte de ID externo, inclusive é legal que ele, até por nome, você consegue fazer essa relação, então é muito mais voltado para um usuário que é alguém talvez técnico, é bem intuitivo mesmo, porque as relações você consegue utilizar outros campos que não sejam um ID ou alguma coisa que você precisa de um pouquinho mais de conhecimento técnico. E também você tem as opções de como o arquivo está separado, tem bastante opção aí. Bom, agora, para encerrar, a gente queria dizer obrigado a você que assistiu até agora. Pedir o seu curtir, o seu comentário com qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer coisa que você queira compartilhar, ou até outra ferramenta. Existem várias que são pagas que a gente preferiu não colocar, mas que tem até melhor performance em muitas delas, dependendo do que você necessita. E acredito que é isso da minha parte. Quer dizer alguma coisa, Adonha? Sim, gostaria de pedir para ajudar na nossa missão de compartilhar mais informações e conhecimento do Salesforce. Compartilhe as pessoas que você quer ajudar e que gostariam de conhecer ou que precisam usar essas ferramentas. Agradeço a presença de vocês. Por hoje é só. E nos vemos na próxima terça. Falou! Tchau, tchau, pessoal.